E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz, sejam bem-vindos ao Condado Medieval. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos, uma das maiores guerras da história da Idade Média. Antes de começar o vídeo, pessoal, vou dar dois avisos rapidinho pra vocês, que eu criei o Instagram do canal, então se quiser ficar por dentro das notícias, do making off do canal, segue a gente, o link tá na descrição. E também que agora vão ser vídeos semanais, toda segunda-feira eu vou estar postando um vídeo aqui. Eu ainda não sei o horário certinho, mas eu aviso no Instagram ou no próximo vídeo eu já falo o horário. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e é isso. Bora pro vídeo. Então pessoal, agora começando o vídeo de fato, a Guerra dos 100 Anos, ela foi um dos maiores conflitos da história da Idade Média, envolvendo a França e a Inglaterra. Apesar do nome dela ser a Guerra dos 100 Anos, ela durou mais do que um século. Foram ao todo 116 anos de guerra. Ela começou no ano de 1337 e se encerrou no ano de 1453. Não foi uma batalha contínua de 116 anos, foram séries de disputas com várias batalhas. E ela é considerada por muitos historiadores como a mais longa de todos os tempos, em que 5 gerações de reis de 2 dinastias rivais lutaram pelo trono do maior reino da Europa Ocidental. Então, tudo começou no ano de 1328, quando o rei Carlos IV, rei da França, faleceu. Porém, ele não tinha nenhum filho para herdar seu trono. Isso significava, de acordo com as leis e costumes do reino francês naquela época, que o trono deveria passar para o parente mais próximo, que na época era o rei da Inglaterra, o Eduardo III, porque ele era filho da princesa francesa Isabela. Mas só era considerado o parentesco por via masculina, e o parente homem mais próximo do falecido era o seu primo Filipe, conde de Valois, que acabou por conseguir o maior apoio do povo e ser coroado como o próximo rei da França. De início, Eduardo III aceitou a ascensão de Filipe, mas pouco tempo depois a disputa dos reis pelos territórios franceses de Gasconha, Guiana e Ponthieu, que foi herdado por Eduardo III, causou o início dos conflitos no ano de 1337, ou seja, o começo da Guerra dos 100 Anos. E a França ela tinha uma população quase 4 vezes maior do que a Inglaterra, e também era mais rica, porém não era tão unida. Já a Inglaterra possuía uma monarquia mais forte e se deu melhor no início da guerra. Nas décadas seguintes, conflitos internos levaram os dois países a se concentrarem mais nos problemas dos seus próprios reinos, e a guerra entrou numa fase de paz não declarada, que era rompida de tanto em tanto tempo. Ou seja, eles estavam naquela paz, assim, que não era declarada, mas de vez em quando um ou outro acabava se atacando, tendo mini conflitos. E a primeira batalha foi travada na cidade de Crécy, em 1346, e acabou vencida pelos ingleses. Naquela guerra morreu o irmão do Filipe, o rei da França, e cerca de 1.500 soldados franceses. Apesar da guerra ter sido travada no território francês, haviam cidades estratégicas também na Inglaterra, que os navios faziam a ligação entre a ilha e o continente, que partiam de Southampton, um dos principais portos ingleses da Idade Média. E uma curiosidade legal também é que a besta, que é uma arma medieval, e o arco foram um dos destaques do arsenal militar usado naquela guerra. A Batalha de Agincourt, em 1415, foi a última grande vitória inglesa na guerra. Cerca de 9.000 soldados do rei inglês Henrique V conseguiram derrotar 25.000 cavaleiros franceses, ou seja, os ingleses tinham apenas 9.000 e os franceses 25.000 cavaleiros. E mesmo assim a Inglaterra acabou vencendo, que mais tarde, depois disso tudo, viraria pano de fundo de uma das cenas mais emocionantes da peça de Henrique V, de Shakespeare. Ou seja, tudo isso virou uma cena muito importante na peça do Shakespeare. A virada da guerra viria no ano de 1429. Os franceses, encurralados, já estavam prontos para se render. Foi quando Joana d'Arc, uma camponesa de apenas 16 anos, transformada em grande guerreira, que na época ela alegou ter tido visões e convenceu o rei francês a mandar as tropas para a região onde eles eram atacados. Os ingleses não resistiram e abandonaram o cerco, fazendo assim o nome de Joana d'Arc entrar para a história. Em 1430, ela foi presa pelos Borguinhões e Joana d'Arc foi entregue aos ingleses, em Copenhague. Foi julgada por supostamente ser bruxa e queimada viva em 1431, com apenas 19 anos, na praça
do Velho Mercado. O impulso, entretanto, tinha sido dado. Os franceses estavam incentivados pelo que Joana d'Arc tinha feito, bateram os ingleses em Formigny no ano de 1450, tendo conquistado a Normandia e grande parte da Gasconha. E o fim da guerra ele é marcado pela Batalha de Castillon, em 1453, quando foi capturada a cidade de Bordeaux, o último reduto inglês. Isso significou efetivamente o fim da guerra. Após muitos e muitos anos, a guerra mais longa da história tinha finalmente se encerrado. A França ela é sempre tratada como a vencedora da guerra, porém ela acabou apenas retomando de volta suas terras que tinham sido tomadas pela Inglaterra. Mas para quem passou boa parte da guerra perdendo, foi um final triunfante para a França. Agora, pessoal, falar alguns fatos pós-guerra, que na Inglaterra os problemas financeiros e políticos que emergiram com a derrota foi um dos catalisantes que levariam à Guerra das Rosas, que foi uma guerra que aconteceu na Inglaterra logo após a Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc é canonizada pelo Papa Bento XV no ano de 1920, se tornando assim uma santa da Igreja Católica. Bom, pessoal, agora eu vou falar as dicas culturais para vocês. Eu procurei filmes e séries sobre a guerra, mas eu acabei não encontrando. Mas já sobre a Joana d'Arc, tem muitos e muitos filmes, então eu escolhi 2 aqui para citar para vocês. O primeiro que eu escolhi aqui é um filme americano chamado Joana d'Arc, do diretor Luc Besson, lançado no ano de 1999. E também temos o filme francês, também chamado Joana d'Arc, do diretor Bruno Dumont, lançado no ano de 2019. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a Guerra dos 100 Anos. Deixem nos comentários dicas para os próximos vídeos, deixem críticas construtivas também, que é sempre bom saber o que eu posso melhorar, no que eu fui bem. Então, um abraço, pessoal, fui!